Fala, pessoas! A live anterior caiu e eu decidi começar do zero, porque, cara, eu não gosto de interrupção assim, não. Então, eu vou começar do zero. Deixa eu só ver o que isso tá aparecendo aqui. Estranho, não entendi por que caiu, mas caiu. Então, eu vou colocar aqui. Live anterior caiu. Decidi começar do zero. Vou mandar uma carinha aqui no chat. Que coisa maluca. Ave Maria. Então, vamos começar de novo. A galera vai entrando aqui. Eu acredito que vão migrar de lá para cá. Já enviei o link por e-mail, então depois eu vou reenviar o link para quem recebeu aquele link anterior. E vamos dar sequência aqui. Espero que o som e a imagem esteja adequado. Mas desculpa aí por ter caído. Eu acredito que seja um sinal de internet. Mas vamos dar sequência. Sequência não, começar do zero. Porque eu sou assim, muito louco. E tem que ser assim, entendeu? Brincadeira. É mais porque senão fica quebrado, fica ruim para vocês também. Certo? Tudo certo aí no som e na imagem? Vocês conseguem ouvir bem? Quando a galera vai respondendo, eu vou começar aqui para a gente não ficar muito tempo parado. O tema de hoje da nossa live é o feedback mais assertivo, como que você pode ter maiores e melhores resultados, né? A live anterior caiu, decidi começar do zero, então vamos lá. Se você tem uma pergunta sobre feedback, se você tem uma pergunta sobre como abordar um colaborador, já vai deixando aqui nos comentários que eu venho responder. No final da live eu volto pro zero dos comentários e vou batendo um a um para justamente você não ficar com dúvida. O importante de você estar ao vivo e online é porque justamente te permite que eu responda aqui né, em vídeo, ao vivo, a sua pergunta, e não significa que depois eu não vou responder via comentário, mas, cara, se você puder fazer a pergunta online é mais interessante, porque todo mundo aprende depois que quem for assistir esse vídeo. Então vamos lá, a galera tá entrando aqui, Amanda Marques, sim, Railda Pires, sim. Vamos lá, gente, caiu a anterior, vamos seguir com essa. Antes da gente falar sobre um feedback mais assertivo, né, como eu estava dizendo, eu conheci isso fora da enfermagem e eu levei para dentro dela. Por quê? Porque eu obtive muito mais resultado e com esse feedback mais assertivo. Só que para a gente falar de feedback, a gente precisa entender o conceito de feedback, né? Embora ele seja um termo extremamente comum e até um sinônimo de medo, né, de pavor para a enfermagem. Por que pavor, Christopher? Porque remete a bronca, remete a um certo medo mesmo de uma conversa que não é positiva, né, digamos assim. O feedback, eu queria dizer que ele nada mais é, ou ele deveria ser, um retorno positivo de uma conversa, de algo realizado por alguém. Né? Toda vez que a gente fala em feedback, é dar um retorno para alguém. Mesmo que aquilo tenha sido um erro realizado pelo colaborador, uma falha no processo, ele precisa ser sempre encarado como algo positivo. Então, o que significa isso? Que erros são importantes. Você pode falar assim, Christopher, mas quer dizer então que agora você está de sacanagem, né? Porque errar é algo positivo. Imagina só, se tudo na nossa vida, né, fosse sempre lindo, sempre positivo, em qualquer área da nossa vida, é provável que a gente não seria forte o suficiente para aguentar os trancos, as pancadas e as diversas outras situações que acontecem na nossa vida. Isso, a Railda tá perguntando, são três partes. Sim, eu decidi voltar tudo e começar do zero, mas eu vou explicar basicamente tudo de volta, certo? De uma maneira talvez um pouco mais breve. Então, eu queria dizer que o erro, ele nos faz crescer, sim, porque é no erro que mora o aprendizado, é no erro que mora o real valor do porquê as coisas são modificadas. Quer dizer que tem que errar sempre para aprender? Óbvio que não, né? Mas errar faz parte de um processo de melhoria contínua. Por que você acha que os protocolos são desenvolvidos e instalados nas instituições de saúde? Para seguir apenas um procedimento bonitinho? É óbvio que não, né? Para seguir um passo a passo, a fim de mitigar é evitar, né, novos erros que podem ser cometidos ou erros iguais àquele, para evitar que isso aconteça mais de uma vez. Na prática real da nossa atuação, né, dentro da área da enfermagem, o feedback ele é um retorno
que um colega, um outro profissional, outra liderança ou uma chefia imediata, ele acaba nos dando, né, para que a gente seja orientado sobre os pontos que a gente pode melhorar na execução de procedimentos, de condutas, de tarefas, de expressões, numa conversa informal, numa conversa mais formal, numa sala fechada, sabe? Dessa maneira. O feedback ele é mais sobre o seu rendimento no trabalho, deveria ser, né? A sua performance no trabalho, a sua atuação enquanto profissional dentro da área da saúde. E um ponto extremamente importante é que o feedback ele não deve ser dado na frente de todo mundo, né? Um líder que faz isso, ele não é um líder. Um líder que faz isso, ele é um chefe, basicamente, né? A diferença real entre líder e chefe é que um chefe, ele expõe e orienta qualquer situação na frente de todo mundo, na frente dos demais colaboradores, né? Para mostrar que a autoridade é ele enquanto líder. Só que isso é postura de chefe. Um líder de verdade, ele orienta um colaborador individualmente em um local mais reservado, ou se não tiver um local reservado, um local adequado, mas ele não quer ser percebido como líder. Ele se torna, como que eu posso dizer? Ele não impõe liderança, ele é percebido pelo colaborador como uma liderança. Essa é a diferença de chefe e de líder, basicamente, né? E algumas empresas, algumas instituições de saúde, elas têm o feedback de uma maneira tão organizada que elas marcam data e hora para acontecer esses feedbacks, né? Pode ser avaliação de desempenho, pode ser uma reunião específica, de várias outras formas. Mas isso são em grandes empresas. Significa que se você é de uma empresa menor e não tem isso, precisa esperar isso acontecer para fazer um feedback? Claro que não. Você precisa orientar quando ou no momento que for necessário. Então, todo colaborador que estiver tendo uma conduta diferenciada, você pode sim não ficar esperando muito, ir lá e abordá-lo para tirar o melhor daquele colaborador. Só que uma vez me fizeram uma pergunta, um outro colega enfermeiro me fez uma pergunta assim: Christopher, quanto tempo deve demorar para eu dar um feedback num colaborador? Eu diria que é o seguinte: o feedback nada mais é do que uma conversa. Então, assim, como ele é uma conversa, ele é um retorno de algo que aconteceu. Então, se ele é um retorno de algo que aconteceu, ele precisa ser rápido, breve, né? Não pode ser algo demorado, levar horas. Ele precisa ser assertivo, claro, consciente, no tempo que for necessário e sem estender demais. Basicamente isso, né? Você precisa falar o que precisa ser dito e não encurtar demais ou não estender demais falando o que é desnecessário. Basicamente isso. O que eu aprendi enquanto enfermeiro, né, que não me foi ensinado na época da faculdade, foi o feedback comum, que é trazer apenas um colaborador para perto de você, dependente do espaço, e abordar ele o que ele fez de errado ou o desempenho que ele está tendo enquanto profissional e ele deixou de alcançar aquele desempenho, né, ou o desempenho que a instituição almeja, o desempenho que o setor almeja, o líder e assim por diante. Então, até então, como eu não tinha essa base além da faculdade e além da vivência como enfermeiro, sendo que naquela época a única maneira que eu aprendi, né, que se deu por muitos anos, eu acreditei que o feedback ele era apenas isso, chamar um colaborador, ir lá, corrigir e liberar ele. Só que ir lá e pegar o colaborador e chamar atenção e liberar ele, para mim, eu comecei a perceber que os meus colaboradores estavam saindo tristes e, por sinal, isso é uma coisa que me toca de fato até hoje, porque eu me recordo disso e hoje eu entendo, né, depois que eu fui estudar isso fora, para justamente que não deveria ter sido daquela maneira. Só que eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi isso enquanto enfermeiro, eu tive que buscar fora. Então, quando eu falo que me toca, é exatamente por isso. Porque depois que eu fui buscar fora da área da saúde, maneiras de como que eu podia melhorar minha comunicação com a equipe, minha performance, meus relacionamentos profissionais, tudo que envolvia comunicação, que hoje é o grande pilar aí de muitos acontecimentos na nossa área. Então, eu aprendi uma maneira muito mais eficaz, uma maneira muito mais eficiente de a gente abordar um colaborador, né, e ainda sair daquela situação, sair daquela orientação, o colaborador agradecendo por aplicar um feedback nele. Isso é constante, acontece mesmo, e a galera acaba agradecendo. Isso sem você manipular o colaborador, sem você falar mentira, sem você dizer nada que não fosse verdade daquele colaborador. Então, sem mais delongas, né, vamos passar para o feedback que é conhecido como feedback burger. Ou, de uma maneira mais abrasileirada, pode ser um feedback sanduíche. Né, para você, não quiser falar feedback burger, pode falar feedback sanduíche. O que é isso, né, o feedback burger ou feedback sanduíche? É um método muito mais eficiente do que o feedback tradicional, o feedback convencional, porque ele trata de divisões de abordagem de como que você vai tratar o ocorrido.
De que maneira? Tá tudo certo, né? Não caiu de novo, não. Tô com medo de cair de novo. Vamos lá, vamos seguir. Por quê, né? Por que que eu tô falando isso? Porque ele trata a divisão das abordagens, de fato, de como que você vai corrigir isso de uma maneira muito mais eficiente e de uma maneira muito mais inteligente, que traga o seu colaborador para próximo de você e não afaste ele de você. Ele funciona de fato como um lanche. Imagina um pão de cima, o recheio e o pão de baixo. Vou chamar de pão de cima, recheio e pão de baixo, porque fica mais fácil para a gente entender, tá certo? Como que você vai iniciar um feedback burger? E é interessante falar que, assim, não só o enfermeiro pode aplicar feedback. Se você é técnico, se você é auxiliar, você pode, durante uma comunicação entre profissionais, acaba sendo um feedback, né? Se você está ali abordando uma conduta, abordando um procedimento, ensinando alguma coisa, é um feedback. Ou tirando da pessoa o que ela sabe sobre aquele procedimento, é um feedback. Então não fica assim, só o enfermeiro pode fazer feedback. Não, qualquer profissional da sua equipe, da sua instituição, pode aplicar e deve aplicar um feedback. Só que é interessante que esse feedback seja um feedback burger, um feedback sanduíche, ao invés de um feedback tradicional, assustador e amedrontador aí, como a maioria faz, certo? Só ver se vocês estão vivos aqui. Beleza. Seguimos vivos. Iniciar uma conversa. Como é que a gente inicia um feedback burger? A gente tem que iniciar uma conversa de uma maneira com alto poder de receptividade. Ou seja, a gente tem que abrir os canais neurais desse colaborador que recebe aquilo de uma maneira muito mais positiva. Christopher, você está falando que a gente tem que usar o quê? É mandinga? Não é mandinga, não é nada desse tipo. Por quê? Porque quando a gente entra de uma maneira positiva, o colaborador ele não se blinda. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Quando você faz essa abertura de maneira positiva, eu vou explicar de uma maneira mais rápida agora para depois entrar um pouco mais a fundo em cada etapa. Então você fez a abertura de maneira positiva, que seria o pão de cima, e a gente vai para o recheio, que seria o ponto de melhoria, o ponto a ser trabalhado. Ali existe a correção, né? Que nesse caso é o recheio em si, onde você vai trabalhar o ocorrido, o que aconteceu, o ponto de melhoria, o que precisa ser melhorado, o que você acha que precisa ser dito, e depois você vai fechar esse lanche com o pão de baixo, que seria a maneira mais positiva possível para você prevenir comportamentos anti-feedback, que é aquilo que eu falei, né? Por que comportamento anti-feedback? Porque é tanto feedback ruim, tanto feedback negativo que as pessoas têm hoje na equipe, né, que cada colaborador acaba recebendo diariamente, que vai se fechando e se bloqueando para receber novas orientações a partir de então, né? Então eles já são viciados em correções negativas. Qualquer outro, eu não diria nem independente da instituição, qualquer colaborador hoje, quando você fala feedback, já é assustador, é amedrontador e a pessoa já se blinda anti-feedback. Então, assim, as pessoas elas já estão viciadas nessa correção negativa. Por quê? Porque ninguém falou sobre feedback burger, ninguém falou sobre feedback sanduíche para essas pessoas. Então, isso é muito ruim quando não apenas você enquanto líder, não apenas para a instituição, não apenas para você enquanto colaborador, se blindar um anti-feedback porque você sempre recebeu feedbacks ruins. Isso acontece porque ninguém explora, de fato, a potencialidade positiva de um feedback burger bem aplicado. Ou seja, né, vamos detalhar agora e destrinchar cada etapa do processo, que até a Railda Pires aqui comentou sobre as 3 etapas. São 3 partes. É isso aí, Railda Pires, vamos lá. São 3 partes que compõem o feedback burger. O primeiro pão, que é o pão de cima, o recheio e o pão de baixo. Então a gente vai tratar um a um agora. No pão de cima, que seria a abertura do feedback burger, você precisa obrigatoriamente começar uma orientação, começar com essa orientação, né, de elogiar o seu colaborador, descrevendo um comportamento positivo que ele tem. Não é um comportamento positivo da equipe, é um comportamento específico daquele colaborador que você tem. Cristo, me dá um exemplo. Você pode falar, fulano, eu entendo que você agiu assim dessa maneira. Eu acredito que pode sim ter sido a melhor coisa ou a melhor forma que você teve naquele momento. Pode falar assim, mas dá um exemplo, outro exemplo, Cristo. Eu posso dizer assim, fulano, eu fico admirado como que você executa uma punção de maneira tão rápida e quase indolor para o paciente. Quando você faz isso, você abre, né, os canais neurais de positividade ia falar paciente, do seu colaborador e ele aceita de uma maneira melhor. Por quê? Porque ele percebe que não vai ser mais do mesmo, não vai ser um feedback negativo como todo mundo faz. Quando você faz isso, você abre, de fato, uma conversa de maneira muito tranquila para o seu colaborador. E aí, depois que você fez essa abertura de maneira positiva, a gente vai para o recheio,
que aí sim é o ponto de melhoria, é o ponto de correção, é aquilo que você quer fazer. Como que a gente faz isso? Pode falar assim, será que nessa situação específica, né? Você cita a situação que o colaborador acabou ocorrendo lá com ele. Você fala assim, será que nessa situação X, se você tivesse tomado a atitude tal, né? Você traz uma atitude dele mesmo, o resultado poderia ser positivo ou diferente? Então você traz dele, estimula ele a trazer um pensamento de que não é você que impõe um comportamento. Fala assim, não, da próxima vez você vai pegar e fazer isso. Não é assim. Isso é feedback comum. No feedback burger você traz dele a reflexão de como que ele pode, numa próxima, trabalhar de uma maneira mais eficaz, tomando a atitude determinada que ele teve durante essa conversa do feedback. E aí, a ideia é que ele realmente traga a ideia dele. Então, você não pode impor algo que seja importante para você, algo que seja mandado, entendeu? Ele tem que trazer dele mesmo essa melhoria, essa correção. Simone Cristina entrou aqui. Mais uma vez, a Simone. E o que a gente vai fazer então? Né? Não é você que dita, e sim ele que elabora, que entende como que ele pode ser melhor numa próxima vez que aquele evento, aquele mesmo evento ocorrer. E a gente vai fechar o lanche com pão de baixo, que seria aquele último pão. Aqui você precisa novamente elogiar esse colaborador. Só que você tem que lembrar sempre que esse elogio ele deve ser de maneira sempre sincera e íntegra. Ah, Cris, por que você está falando isso? Porque a gente esquece de trazer do colaborador e traz coisas da equipe. Na verdade, não. Quando você está fazendo um feedback, você tem que trazer pontos dele, pontos positivos dele em específico, e não de outros profissionais. Porque você está conversando com ele, não está conversando com os outros. Entendeu? Basicamente isso. E como que a gente faz isso, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente pode falar assim, para fechar o pão de uma maneira mais positiva, né? O feedback de maneira positiva. Fulano, eu sei o quão bom você é profissionalmente. Inclusive, eu quero te parabenizar por isso. Eu tenho certeza que numa próxima vez você vai fazer dessa forma diferente. Que forma diferente? A forma que ele propôs dentro daquelas atitudes que ele criou e não que você implementou. Simples assim. Quando você abre o lanche com um elogio, você trabalha o ponto de melhoria, aquilo que precisa ser dito, e não blinda o cara para ser um anti-feedback, né? Fazendo ele refletir por algo que não foi imposto por ele, que não foi imposto por você, que foi criado a partir dos pensamentos dele, né? E aí você vai fechar o pão com a abordagem positiva, trazendo aquilo que o colaborador tem sempre de melhor. Lembrar que é sempre ele e não o que outras pessoas têm de melhor. E por que eu falo sempre elogiar de maneira íntegra, né? Porque quando você conhece o seu colaborador, você sabe quais são as potencialidades, o que ele tem de melhor, e você sabe de alguma coisa que ele faz muito bem. Se você não presta atenção nas pessoas que você tem ao seu redor, você não vai saber isso. Então, cada profissional sabe o que as pessoas que estão na sua equipe têm de melhor e até talvez de pior, sim. Só que você precisa estar sempre prestando atenção nisso, né? A maioria dos gestores, a maioria dos colaboradores, a maioria dos enfermeiros, eles só pensam em corrigir, evidenciando tudo que é negativo, né? E eu acredito fortemente que pontos de melhoria, eles precisam sim ser trabalhados, mas os pontos de positividade, os pontos que são melhor daquele colaborador, eles precisam ser evidenciados, exaltados. Por quê? Porque muito se fala, né, os enfermeiros acabam esquecendo que durante o plantão, de elogiar a sua própria equipe, de elogiar o seu próprio colaborador, de trazer algo positivo dele, de alguma atitude que ele fez com o colega, de alguma coisa que ele fez para te ajudar. Então, assim, a gente só fala de coisas do plantão. Só que o enfermeiro que é líder, ele elogia os seus colaboradores. Não é um elogio falso, é um elogio sincero sempre, né? Eu vou falar de maneira aqui diferente para você, né? Começa hoje no seu plantão, ou se você ainda vai para o seu plantão, no seu próximo plantão, a elogiar atitudes simples, ou até mesmo dizer um simples obrigado para sua própria equipe. Você pode falar assim, Cris, eu não entendi, me dá um exemplo sobre isso. Eu diria que é o seguinte, seu colaborador, vamos supor que você tem uma equipe com, sei lá, 5 pessoas, e aí você viu que um colaborador seu chegou naquele dia super desmotivado, que ele não estava bem, que estava um pouco triste, independente se é homem ou se é mulher, e aí pode estar passando mal, ou com problema pessoal, e aí, pô, depois, se um colaborador seu pegou aquele colaborador que chegou triste e levou ele para um canto para tentar ajudar ele, e você estava ocupado e não pôde ir lá naquele momento,
cara, agradece o fulano que fez isso. Por quê? Porque ele te ajudou, entendeu? Você como líder, você deveria ter feito isso. Só que se você estava ocupado, você não fez. Então, agradece essas pessoas pelo gesto que elas fazem, entendeu? Talvez você não percebeu que ela estava assim. Fala pro fulano, né? Pô, talvez eu tava ocupado realmente, ou talvez eu estava ocupado não. Se você estava ocupado, fala que você estava ocupado. Se você não estava ocupado, você pode falar, pô, eu não percebi que essa pessoa chegou dessa maneira e obrigado por você ter ido lá, ter resolvido, ter acolhido essa pessoa. Entendeu? São simples coisas que poderiam ser feitas no plantão e não são feitas hoje em quase 100% das instituições que eu já trabalhei, em quase 100% das equipes que eu já participei e com pessoas que eu faço contato hoje em dia, ninguém faz isso. Por quê? Porque ninguém tem contato com isso que eu estou falando aqui. Então, cara, agradece as pessoas de verdade pelos gestos que elas estão fazendo por você e observa que no seu plantão tem muita gente te ajudando e você não está percebendo isso. E quando você começa a elogiar os seus colaboradores pelas atitudes que eles estão tendo por você, cara, a equipe começa a deslanchar de resultado. Parece uma coisa difícil, parece uma coisa simples, mas não é. Você fala assim, Cristo, eu ainda não entendi como é que isso pode ser feito. Vamos lá. Imagina que você está resolvendo algum problema, né? Você, enquanto enfermeiro, está resolvendo algum problema durante a passagem de plantão ou conversando com alguém da equipe multidisciplinar e desce um paciente do centro cirúrgico. E aí um técnico seu, um colega seu, alguém da sua equipe, vai lá, recebe o paciente, faz tudo o que precisa ser feito, né? Tudo que precisa ser verificado. Se tem sangramento, se o paciente tem dreno, se o dreno tá sugando de maneira adequada, se for, né, um dreno de sucção, alguma coisa assim. Só dando um exemplo de dreno aqui. Se o curativo não está sanguinolento, se o paciente está com dor, já verificou os sinais vitais e tudo mais. Ele já te traz quase tudo pronto, né? Pô, vai lá, depois agradece esse colaborador que fez isso, e de verdade, entendeu? Porque talvez ele sinta que ele está sendo deixado de lado. E se você vai lá e fala, pô, obrigado por isso, enquanto estava ocupado e o paciente desceu do centro cirúrgico, você foi lá e fez isso, isso, isso e isso. Agora sim, está muito mais claro para você ir lá e ser mais rápido, ser mais coeso quando você entrar no quarto do paciente para de fato evoluir aquele paciente que desceu do centro cirúrgico. Por quê? Porque a pessoa foi lá e fez basicamente tudo que você poderia fazer, mas você estava ocupado e alguém tomou a frente, foi lá e fez. E não entenda isso como assim, tá tomando meu lugar. Não, cara, o cara tá te ajudando. Então agradeça as pessoas que estão com você durante seu plantão. Entenda que num plantão é uma mão lavando a outra o tempo todo. E quanto mais atitudes, quanto mais abordagens assim você tiver, mais confiança em você, a sua equipe vai ter com profissionais que são fora da média, né? Que estão fora da caixa, que são diferenciados, que estão realmente levando a enfermagem para outro patamar. Simples assim, né? Fazendo isso, você vai sair, quando você aborda um colaborador assim, né? Além de agradecer em situações que eu comentei aí sobre alguns procedimentos específicos, o seu colaborador ele vai sair da sala te agradecendo e comentando para os outros membros da equipe ou até para outras equipes que você é um líder diferenciado, né? Que você é um enfermeiro diferenciado que faz correções de uma maneira diferente. E sabe o que acontece a partir daí? Que você, enquanto enfermeiro, sobe cada vez mais no seu cargo. Ah, você pode falar assim, mas eu não sou enfermeiro, eu sou técnico. Você sobe cada vez mais, você vai tendo destaque maior. Ah, mas eu sou auxiliar. Da mesma forma. Quando a gente faz isso com as outras pessoas, a gente vai se destacando. Por quê? Porque você não é mais o mesmo, você acaba sendo diferente. Pode falar assim, mas Christopher, por que uma abordagem assim é importante e faz a diferença? Porque ao começar uma correção com uma positividade, com um elogio, com um ponto de exaltar um ponto que aquele paciente, que aquele colaborador tem de melhor, você cria uma abordagem diferenciada e muito mais acessível pela sua equipe e sempre ao seu favor, né? Lembre-se sempre que abrir de uma maneira positiva esse feedback é muito importante para você fazer a correção da melhoria e depois fechar esse feedback burger também de maneira sempre mais positiva do que negativa. A gente nunca vai falar de negatividade, a gente vai falar sempre de positividade no feedback burger. Por quê? Porque a negatividade vai ser envelopada para ser tratada dentro do recheio desse hambúrguer para ser corrigida de maneira que ele traga dele mesmo a situação e não você impõe em cima dele o que precisa ser feito, certo? Pode falar assim, Christopher, isso funciona com quem eu não trabalho ou com a minha liderança imediata, a minha chefia? Sim, se você, mesmo que não trabalhe com um determinado profissional, mas você sabe que ele faz muito bem alguma coisa, já é o suficiente para você ter um ponto para elogiar ele dentro de um feedback burger. Se você for fazer a cobertura de um setor e você precisar aplicar essa correção em algum colaborador seu, saiba que aquele colaborador ele tem o melhor
você precisa saber o que ele tem de melhor antes de você abordar esse colaborador. E aí você pode falar assim, mas como que eu vou saber o que ele tem de melhor se eu estou indo cobrir lá e eu nunca fui para esse setor? Você pode perguntar para o gestor daquele setor, você pode perguntar para outro enfermeiro como é que são os colaboradores, e aí ele vai te falar como é cada um. Por que isso? Porque você precisa coletar dados. Coletar dados não é somente fazer auditoria para fazer balanço hídrico, coletar dados não é só para fazer balanço hídrico, não é só para você fazer mensuração de volume, não é só para você fazer coisas que são triviais da enfermagem. Coletar dados de um perfil setorial, de um perfil individual, isso te dá inteligência e uma maior vantagem a mais, né, que os outros enfermeiros estão deixando isso de lado e passar e não se preocupando com a nossa própria equipe, com a nossa profissão, com a nossa própria carreira. Isso está sendo deixado de lado e se você fizer isso, é um ponto a mais aí que você pode ter de assertividade na sua carreira. Cris, eu posso realizar um feedback na minha liderança, na minha chefia? Você deve fazer isso. Por que eu falo deve? Eu não tô louco não para falar isso. Geralmente, quando os enfermeiros sobem para um cargo de gestão, eles deixam de receber muitos feedbacks que antes eles recebiam. Por quê? Porque eles estão lidando direto com estratégias. E estratégia geralmente não é que sempre, né? Mas na maior parte das vezes não tem um feedback. Uma correção ali é de pontos específicos do que está sendo feito e não da pessoa em si, diferente de quando a gente é da área assistencial. Então isso muitas vezes torna essa pessoa que subiu para um cargo de gestão um gestor sem direção. E aí, se você conhece essa pessoa bem e você der um feedback burger da maneira que eu ensinei aqui, né, o que vai acontecer? Você vai perceber que além de você ajudar essa pessoa, você está fazendo com que ela siga de uma maneira muito melhor o cargo dela. Christopher, como assim? Ela vai sentir que você proporciona para ela uma sensação de parceria, de orientação, de amizade, de positividade, de coisas que são boas para o plantão. Acredite sempre que ninguém sabe de tudo. E uma orientação que pode fazer grande diferença na vida de alguém que não está enxergando outros caminhos é sempre muito importante. O feedback ele não é apenas, quando a gente para pensar, ele não é apenas de cima para baixo. Ele é de baixo para cima também. Então muita gente tem medo de abordar um gestor e falar sinceramente o que acontece. Né? Sinceramente, quando eu falo, é trazendo um feedback burger e não chegar lá e chutar, dar o pé na porta e falar tudo que precisa ser dito, né? Às vezes não é assim. Então, quando eu falo isso, o feedback sim, ele pode ser de baixo para cima, não precisa ser só de cima para baixo. Né? Toda liderança, toda chefia, quando você faz um feedback burger bem aplicado, né, sobre algo que você gostaria que melhorasse na gestão dessa pessoa, pode ter um impacto muito mais positivo do que você imaginava. Né? E eles escutam sim. Né? Eu, enquanto gestor, escutava o que as pessoas da minha equipe estavam querendo me dizer. Talvez então não tinha essa assertividade de trazer como ponto de feedback burger. Era um feedback comum que as pessoas me traziam. Só que, né, como gestor, a gente tem que pensar mais do que falar. Né? Então, eu escutava mais e falava menos. Por quê? Porque no feedback a gente precisa, independente do feedback, né, sentir as coisas que são ditas. Por que eu falo isso, né? Quando a gente tem coragem de abordar um gestor, quando a gente tem coragem de fazer um feedback burger com um gestor nosso, é interpretado como uma pessoa que está ali, além de ter muita coragem, é uma pessoa que como é que eu posso dizer, aliado ao processo de gestão e não um enfermeiro medroso, não um profissional medroso que só fica lá aceitando coisas e que não evolui em nada. Então, toda vez que a gente aborda um gestor, a gente é interpretado como um aliado, uma pessoa corajosa e não como uma pessoa medrosa. E aí eu queria dizer, só ver se está tudo certo aqui, beleza, está funcionando. Queria dizer que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as frustrações alheias. O que eu quero dizer com isso? Frustrações alheias, por quê? Porque mesmo que você saiba essa nova forma de abordar e corrigir os comportamentos e atitudes das pessoas, pode ser que um colega seu não saiba disso, né? Pode ser que um colega seu não assistiu a live. Pode ser que um colega seu não buscou isso fora, assim como eu. E aí, ele vai te dar um feedback e você vai acabar percebendo que ele está sendo mais o mesmo. Ele está dando um feedback comum, um feedback normal que todo mundo faria porque todo mundo aprendeu assim. Ou seja, fazendo aquilo que todo mundo faz. E aí não está tendo tanto resultado. Então você tem que lembrar que sempre naquele momento, mesmo que você conheça o feedback burger, o feedback sanduíche, da maneira que você quiser chamar isso, você não pode ensinar um feedback para uma pessoa que está te dando um feedback. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai acabar destruindo uma relação ao invés de estar construindo algo positivo.
Você pode sim ajudar essa pessoa, pode sim ajudar a sua equipe, mas em um outro momento, né? Apresentando uma forma de trabalho diferenciada, fazendo uma reunião, fazendo um estudo de caso, fazendo com que as pessoas recebam isso no momento que foi preparado para isso, né? Se você quiser ensinar. E não ensinar no momento que você tiver recebendo um feedback. Por quê? Porque senão isso vai ser interpretado de maneira negativa e você vai acabar prejudicando o seu relacionamento. Acredite em mim, isso acontece e muito. Por que você disse? Porque eu já testei isso e eu vi que não foi pior do que eu imaginava eu ensinar um feedback para uma pessoa que está me dando um feedback. Então, dica aí, não faça isso durante o feedback. Faça isso em outros momentos, como reuniões, estudo de caso, momentos preparados para isso acontecer, beleza? A Karina Inocentini falou aqui, ó, aliado e diferenciado. É isso aí, Karina. Sempre profissionais diferenciados, não tem que ser mais o mesmo, entendeu? Você pode falar assim, Christopher, quem recebe um feedback, né? Quem recebe um feedback burger, pode fazer perguntas? Deve fazer perguntas, né? Se você não entendeu ou você gostaria de saber mais sobre as explicações que estão sendo ditas, né, os pontos ocorridos, pergunta. Não fica balançando a cabeça, mostrando que você está entendendo, sendo que você não está entendendo nada, né? Por quê? Porque aí você vai se enganar ao invés de se ajudar, né? Você pode enganar o outro, mas você nunca vai enganar a si mesmo, e você sabe muito bem disso. Vamos ver, vamos checar aqui se tem perguntas. A princípio não, deixa eu ver se eu consigo entrar na outra para ver se tinha perguntas lá. Porque aí eu pego de lá e respondo aqui, já que essa vai ser a live oficial. Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu só checar aqui. Essa aqui é a nova, vamos ver a antiga. Tá aqui. Ver todos os comentários. A Lucília Maria Abreu tinha comentado que os vídeos são muito explicativos, já é minha fã. Obrigado, Lucília. A Railda, que voltou para outra live, comentou aqui que ela é do Piauí. Conheço o enfermeiro Jairo Edielson daí. O Fala Monstros. Muito massa ele. Ana Paula Silveira Lopes comentou aqui, concordo com você, meu querido. Ana Paula já foi colaboradora compartilhada minha, né? Que não era nem da minha equipe, nem de outra. Muito massa. Não tem perguntas. Acredito que eu tenha dito aqui a maioria das perguntas durante a live, que são perguntas que são me enviadas aí naturalmente. E deixa eu ver nessa daqui. Nessa daqui também não tem. Então é isso aí, gente. A Railda Pires perguntou aqui, o feedback são 3 partes, certo? Sim, Railda. O feedback são 3 partes. A abertura, sempre positiva, o recheio, que é o ponto de melhoria que você vai trabalhar, e a finalização, que é o pão de baixo, que seria a finalização de forma positiva, para você fechar esse hambúrguer de uma maneira que realmente traz mais resultado, não fazendo um feedback comum, e sim um feedback burger, um feedback sanduíche, né? De forma abrasileirada aí, se você for pegar o nome, e que tem mais resultado na abordagem de colaboradores. Por que eu falo isso? Né? Muito se faz do feedback comum e pouco se faz do feedback burger, porque ninguém conhece isso. Mas se você está aqui, se você quer ter um resultado diferenciado, aplica hoje no seu plantão, aplica amanhã no seu plantão, não sei quando vai ser seu próximo plantão. Se você não tem um plantão, aplica hoje numa pessoa que você conhece, em alguma pessoa da sua sala, em alguma pessoa que tem próximo de você, que você vai ver a pessoa não se blindar, né? Não se blindar totalmente para o feedback burger, e sim se abrir para você e evidenciar na sua frente a expressão de uma aceitação de um feedback realmente mais poderoso e que te traz mais resultados, beleza? Gente, ninguém perguntou nada, fica aí o chat para depois a galera perguntar. A Lucília Maria Abreu colocou aqui, obrigado por compartilhar conosco seus conhecimentos. Que isso, Lucília, eu aprendi muito fora, fui buscar muito curso fora da área da saúde e hoje eu trago totalmente de maneira consciente. Eu fui buscar de maneira inconsciente porque eu pensava em entender um pouco mais sobre algumas coisas, né, relacionadas ao meu mundo interior para eu trazer a minha melhor versão para o mundo exterior. E aí tudo isso aconteceu e decidi compartilhar de maneira consciente, né, tudo isso que eu aprendi e que eu tive tanto resultado aí na minha carreira. E, gente, eu vou deixar aqui o link de inscrição para a próxima live. Por que se inscrever para uma live que é gratuita, Cris? Eu sempre falo isso. Por quê? Porque você recebe o link por e-mail quando a live iniciar. Eu sempre envio o link na hora que a live inicia. Por quê? Porque para você não ficar perdido e ficar pensando
igual todas as semanas, pessoas me perguntam via direct no Instagram, a live vai ser aqui, a live vai ser aqui. Não, a live não vai ser no Instagram, a live vai ser no Facebook. Então é por isso que são pessoas talvez desorientadas aí, que acabam passando batido e não percebem porque da importância de se cadastrar para receber no seu e-mail, né, de uma forma mais direta, o link da live, que é só você clicar lá e cair aqui direto e não ter tanta distração como tem no Instagram, beleza? Gente, um forte abraço, apliquem isso e me conta depois aí a experiência que vocês tiveram ao aplicar o Feedback Burger, que é muito mais assertivo e muito mais poderoso do que um feedback convencional, tá certo? Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima live, que é terça-feira que vem, às 8 horas da noite. Até mais!